Olha, o rendimento do FGTS é um escândalo, porque ele rende menos que a inflação. Então, no Brasil, o FGTS, que é uma poupança do trabalhador, que pessoas que não têm renda assim tão elevada, trabalhador, eles abaixo da inflação. Então, no Brasil, o pobre aplica o dinheiro abaixo da inflação. E o rico, aquele que tem uma quantia livre e tal, o faz acima da inflação. Eu converso agora com Antônio Porto, professor da pós-graduação de Economia da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, professor? O que representou a entrada dos recursos, dos saques das contas inativas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aqui para a economia brasileira em crise? Olha, eu acho que é um fator muito positivo, porque vai colocar dinheiro no bolso das pessoas. E no Brasil, a inflação, que era um problema sério, estava subindo, já foi dominada, já está dentro da meta, provavelmente no centro da meta já. Então, não tem mais sentido você continuar pressionando a demanda para baixo para poder combater a inflação. Eu acho que já atingiu o ponto que tem que atingir e tem que haver uma recuperação de demanda para recuperar a recessão da economia, para a produção, o emprego, assim vai. Então, nesse sentido, o saco da FGTS vai ser positivo porque vai colocar no bolso das pessoas dinheiro e vai poder fazer com que elas possam pagar suas dívidas, possam comprar coisas e assim vai. De modo que o efeito geral é bem positivo. Há uma estimativa do valor, da quantia desse aporte para a economia? Olha, não se sabe muito bem porque o saco da FGTS conta inativa tem um bando delas que podem ser usadas pelas pessoas ou não. Mas o número que eu ouvi falar é coisa como 15 bilhões. Eu não sei se é exatamente isso, pode ser menos ou mais. De qualquer maneira, 15 bilhões, soltando 15 bilhões para comprar coisas, já é um alívio, né? E depois tem efeito multiplicador, porque a pessoa compra alguma coisa de uma loja, a loja tem mais renda, o camarada da loja pode comprar mais coisa também de outro lugar e tal. Então, isso multiplica pela economia, porque é um efeito muito forte. Professor, temos uma inflação controlada, mas porque o consumo está muito baixo. A partir do momento que as pessoas começarem a consumir mais com esses valores sacados do FGTS, não coloca em risco a meta do governo ou o governo atingir o centro da meta de inflação? Você podia pensar que se você voltar com a demanda, vai voltar a inflação. Acontece que há também muita capacidade ociosa. Então, a ideia central que derruba a inflação é você gerar uma capacidade ociosa nas empresas para poderem liquidar os seus estoques, liquidar os que têm a preço mais módicos. E depois que fazem isso, você pode recompor a demanda. Mas enquanto houver capacidade ociosa, você pode recompor a demanda sem risco de pegar a inflação de novo. Mas se você ultrapassar o ponto que a empresa tem capacidade de produzir, a demanda fica mais forte que a capacidade de produção, volta a inflação. Então, tem que ter uma certa uma maneira correta de controlar isso para não dar um excesso de demanda em relação à capacidade de produção. E isso é importantíssimo fazer. A minha opinião é que a equipe do governo atual pode fazer isso e vai fazer com sucesso, porque eles têm isso muito embutido. Conheço várias pessoas da equipe, todos eles conhecem isso muito bem, coisa que nem sempre pode se dizer do governo anterior. Professor, como foi o rendimento, na sua opinião, dessas quantias nas contas do governo e como foi a gestão desses recursos até então? Olha, o rendimento do FGTS é um escândalo, porque ele rende menos que a inflação. Então, no Brasil, o FGTS, que é uma poupança do trabalhador, que pessoas que não têm renda assim tão elevada, trabalhador, eles abaixo da inflação. Então, no Brasil, o pobre aplica o dinheiro abaixo da inflação. E o rico, aquele que tem uma quantia livre e tal, o faz acima da inflação. Depois reclamando que concentrou a renda. Tem que concentrar. Você faz uma coisa dessa, tem que concentrar. Então, eu diria que é importantíssimo se entender que a FGTS sofreu uma distorção. Não era para ter um volume tão grande de recursos rendendo para o trabalhador abaixo da inflação. É importante que se aumente esse rendimento, eventualmente. Aumente porque isso vai melhorar a distribuição de renda do país. O rico não pode aplicar o dinheiro a 10% e o pobre a 3%. Isso não tem sentido nenhum, é uma barbaridade.
Outro aspecto também que existe é que esses recursos eram aplicados pela Caixa, sobretudo na área imobiliária. Mas está muito paralisada a área imobiliária, está muito paralisada porque a recessão, né, e eu acho que o imóvel é a última coisa que recupera. Imóvel é uma compra realmente muito grande, pesada, que a pessoa faz só quando tem bastante recurso. Então, tão cedo o setor imobiliário não recupera no Brasil. Então, foi uma boa ideia se entregar isso para as pessoas comprarem roupa, televisão, em vez de ficar tentando comprar imóvel via Caixa, dando subsídio ao que for. Então, saiu da Caixa, saiu da mão do governo, que usava isso para financiar imóveis, para comprar agora bens de consumo, ou então mesmo, importantemente, pagar a dívida, porque as pessoas muito endividadas no Brasil pagam dívida muito cara. É um horror, porque o trabalhador, por exemplo, no Brasil, compra prestação, paga um juro de 4% ao mês. E sua poupança FGTS rende 0,5% ao mês. Então, por que não pode usar a poupança do FGTS para pagar a dívida? Essa é uma coisa que vai melhorar a sua posição de renda, a sua posição de riqueza pessoal e assim vai. Então, é uma ideia boa, inclusive em termos de redistribuição de renda, porque vai pegar justamente a faixa de pessoas trabalhadoras, pessoas que estão... Então, nesse aspecto todo, é um fato muito positivo. O nível de endividamento das famílias já vinha caindo. Então, na sua opinião, professor, a prioridade deveria ser o pagamento das dívidas. Porque você, no Brasil, a pessoa que faz crédito ao consumidor, por exemplo, paga juros realmente muito elevados. 4%, 5%, 6% ao mês. Um juro de cartão aí, não sei, está 7% ao mês, ou 5% ao mês. Então, se você vai receber o FGTS, a melhor coisa para ser feita é você liquidar o seu cartão que está em dívida, liquidar suas dívidas pessoais junto ao banco. Então, com isso aí você consegue ter uma folga bastante boa. Se não tiver dívida, se já está aí, sim, pode pensar em comprar coisas ou mesmo fazer aplicações financeiras. Mas o fato é que a prioridade número 1 do pessoal deve ser, na minha opinião, liquidar com as suas dívidas, porque elas custam muito caro. Se a pessoa não tiver dívidas, o que ela deve fazer com o dinheiro? Tudo menos deixar na conta do FGTS, né? Tira. Aí depois vai decidir o que vai fazer. E para fazer, pagar suas dívidas, se puder, se tiver dívidas. Se não tiver dívidas, aí sim, pode comprar bens de consumo, pode comprar fazer aplicações financeiras, se for o caso, tudo mais. Mas, em princípio, não deixa lá e, se tirar, a primeira coisa é pagar suas dívidas. Não fica com débito no cartão e comprando mais coisa, não, porque o débito do cartão vai em cascata, o negócio sobe toda a vida. Então, aí sim, só depois vai recompor a demanda por bens e serviços de consumo e assim vai. O comércio vai celebrar um pouco mais em 2017 as datas que normalmente são, né, de vendas, de aquecimento de vendas. Eu acho que sim, acho que o comércio talvez seja o primeiro setor beneficiado por isso aí, porque a pessoa não vai comprar carro com o FGTS que tirou da Caixa, porque não tem, o montante não é tão grande assim. Não vai comprar apartamentos, também não é tão grande assim. Então, o pequeno comércio que vende uma roupa, que vende uma geladeira, que vende uma televisão, que vende um ventilador, esse eu acho que vai se beneficiar, sem dúvida nenhuma. Trocar o seu ventilador, trocar o seu ar-condicionado, são coisas factíveis com o montante que você está tirando do FGTS. Agora, a pessoa que quiser fazer um investimento com esse dinheiro, qual a sua orientação? Eu acho que é um investimento interessante para as pessoas aplicar, já que o juro está bom, certo? É aplicar em fundos de renda fixa, porque o juro continua sendo elevado no Brasil, maior que no exterior. Aplique em fundos de renda fixa, em fundos, tem vários fundos aí que pagam taxas razoáveis. No Brasil, essas taxas estão caindo, mas mesmo assim ainda continuam muito elevadas, muito maiores que no exterior. Então, a aplicação em fundo de renda fixa pode ser uma boa pala. Não põe em poupança, porque a poupança rende muito pouco. O fundo de renda fixa é uma boa ideia. E quem é que gosta um pouquinho mais de viver perigosamente, um pouco mais de risco, não tanto risco assim, porque as ações no Brasil estão muito deprimidas, comprar os fundos de renda variável, as ações, porque no Brasil, se a economia melhorar, a Bolsa tende a subir bastante.
Às vezes tem que ter um pouco de apetite por risco e esperar que melhore, assim vai, que nem sempre as pessoas têm esse apetite. Olha, vamos supor, um trabalhador que conseguiu um dinheirinho, sacou ali da conta dele inativa do FGTS. Ele vai procurar o gerente de um banco. Como é que ele pede? Eu quero fazer um investimento, o professor Antônio falou na renda fixa. Como é que ele vai se expressar esse desejo para o gerente do banco? Olha, tem vários tipos de trabalhadores. Aquele que for um pouco mais sofisticado pode até comprar tesouro direto. Ele se inscreve numa corretora ou num banco e pode comprar títulos do Tesouro Nacional e ganha IPCA mais 5%, 6%. Ou seja, ele já ganha aí, acima da inflação, 5%. Esse tipo de aplicação tem um imposto. E se deixar lá 2 anos, o imposto é 15%. Se tirar mais rapidamente, o imposto sobe. De qualquer modo, o fato é que, se ele tiver uma tendência a ser mais ousado, um pouquinho mais sapiente no mercado financeiro, o Tesouro Direto pode ser uma alternativa. Se não quiser fazer isso, porque acha que é complicado, tem medo, ou tem receio de que faça alguma coisa errada, aí pode falar com o gerente e dizer para quero ver os seus fundos de renda fixa. Porque os fundos de renda fixa fazem exatamente isso, eles compram letra do Tesouro Nacional, nota do Tesouro Nacional, só que o banco agora vai ter uma taxa de administração que ele vai tirar para ele, certo? Porque você está com medo de operar de Tesouro Direto. Tá bom, ele está remunerado porque ele faz o seu trabalho. Mas aquele que for mais atirado, procure se informar sobre o Tesouro Direto, porque é uma aplicação interessante, sem pagar comissão ao banco e, portanto, com custos muito menores. Professor Antônio Porto, muito obrigada pelas dicas, por essa sua primeira participação aqui com a gente na Ducascope TV. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Luciene Miranda para a Ducascope TV.